Esta é uma edição extraordinária, sou Benita Davim, ao vivo de Tel Aviv. Obrigada por nos acompanhar. Sirenes de alerta vermelho soaram mais uma vez há poucos instantes em várias regiões de Israel. Milhões de israelenses correndo para abrigos no centro do país. Há pouco tempo após o mais recente ataque de mísseis do Irã, você pode ver as imagens na sua tela agora. Mais cedo, ataques intensos de Israel a locais estratégicos de terroristas próximos a Teherã e em Beirute. Neste dia, o 10º dia da operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o regime islâmico, o maior patrocinador do terrorismo no mundo. As forças de defesa de Israel disseram há pouco que mais de 1.900 soldados e comandantes iranianos já foram mortos até agora nesta guerra. Também hoje, mais cedo, houve mais disparos de mísseis vindos do Irã e do Hezbollah no Líbano. Enquanto isso, o presidente Donald Trump está dizendo que a nomeação do novo líder supremo é um grande erro. A Guarda Revolucionária Islâmica rapidamente se uniu em apoio a Mojtaba Khamenei, depois que ele foi escolhido para suceder seu pai como novo líder supremo do país. O presidente russo Vladimir Putin reiterou o apoio de Moscou ao novo líder do regime. Agora, Israel deixou claro que qualquer substituto do regime seria um alvo. Agora, as consequências econômicas foram rápidas, em meio à maior interrupção do petróleo da história. Mas a líder dos Estados Unidos descartou as preocupações, chamando o aumento dos custos do petróleo de um preço muito pequeno a se pagar. Para comentar esses acontecimentos, recebemos a analista de segurança Yaakov Lapen, apresentadora do podcast A Avaliação de Lapen e o correspondente sênior Owen Altman. Muito obrigada a ambos. Tantos acontecimentos se desenrolando literalmente há poucos instantes. O mais recente sendo o alerta vermelho Yaakov, indicando mais um míssil iraniano sendo lançado em direção a áreas civis do país. Qual a sua opinião sobre o que está acontecendo agora, tanto em relação ao Irã lançando mísseis, quanto ao Hezbollah lançando drones e mísseis também, novamente contra áreas civis do país? Primeiro, eu analisaria o que ocorre no Irã, onde a Força Aérea de Israel anunciou o ataque à sede da Força Quds em Teherã. E também esse é um alvo crucial, pois as forças Quds exportam a Revolução Islâmica e são responsáveis pelos seus proxies terroristas. E eu acho que, na verdade, o que estamos vendo aqui é o Irã tentando aterrorizar a população israelense, cometendo crimes de guerra ao disparar ogivas de munição cluster. A maioria dos seus mísseis ainda está sendo interceptada, mas no Irã, nenhuma das munições que Israel está disparando contra alvos militares estratégicos está sendo interceptada. Então vamos manter essa comparação em mente. E eu acho que o panorama geral aqui é que o Irã está perdendo capacidades críticas a cada hora. E certamente está testando os limites, aterrorizando, colocando em perigo e tentando assassinar civis israelenses. Aqui no Estado de Israel está absolutamente tentando fazer isso, enquanto aterroriza o restante da região. Mas a cada dia que passa, está perdendo mais capacidade de lançar mísseis, líderes, infraestrutura, o que você imaginar, e está sob ataque. E eles não têm controle sobre seu próprio espaço aéreo. Então acho que realmente precisamos olhar para o quadro geral aqui e não apenas contar sirenes. Sobre o Líbano, creio que algo semelhante está ocorrendo. Mas mesmo que a maior parte da Força Aérea Israelense esteja priorizando o cenário iraniano, ainda estamos vendo danos sérios. Isso está sendo causado em Dahia, no sul de Beirute, e na principal infraestrutura do Hezbollah no sul do Líbano, que foi privada de seu escudo humano devido à evacuação em massa dos civis do sul do Líbano. Houve uma pequena, porém significativa, expansão da zona de segurança israelense. As comunidades do norte agora contam com uma zona de proteção militar contra mísseis antitanque, morteiros e infiltrações. E a Força Aérea está realmente atuando no Líbano, eliminando as capacidades do Hezbollah. Então isso é uma janela de oportunidade. Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Não sabemos por quanto tempo Israel vai ter essa vantagem. Estamos vendo a Força Aérea Israelense realmente liderar aqui e degradar as capacidades do inimigo pelo maior tempo possível. Ouvimos comentários interessantes de Trump. Talvez ele queira muito encerrar logo a guerra. Não sabemos, mas provavelmente temos uma janela limitada e Israel está aproveitando cada dia.
Bem, vamos analisar mais a fundo esses comentários interessantes, como você descreveu, Donald Trump. Falando para vários meios de comunicação em uma das entrevistas, ele disse que a guerra com o Irã pode acabar em breve. Entre aspas. É bem completo, praticamente. E há poucos instantes, Guy Azriel, nosso colega do nosso canal Israelense em Hebraico, nosso canal irmão, conversando com um alto funcionário israelense, disse: nada está completo. O correspondente sênior Owen Altman está sorrindo. Por favor, nos ajude a entender. Vamos tentar. Primeiro, novamente, as palavras de Donald Trump. Acho que a guerra está muito completa. Praticamente isso, interprete como quiser. Benita, deve ter sido a enésima entrevista dele no dia. O que ele trouxe foi interessante e a mídia israelense realmente levou isso a sério. Notificações instantâneas chamaram isso de uma declaração significativa, gerando grande repercussão. Tudo que Trump diz é minuciosamente analisado aqui, às vezes de forma enganosa, já que é um presidente que fala muito. E para juntar tudo isso, às vezes é preciso dar um passo atrás e olhar para o quadro mais amplo. Como eu sempre gosto de dizer, é quase como uma daquelas pinturas pontilhistas impressionistas, certo? Onde há diferentes pontos de cores diferentes e você realmente precisa dar um passo atrás para ver a imagem completa. Isso mostra como os israelenses observam cada palavra dele e como Donald Trump influenciará o ritmo e duração da campanha. E, Benita, eu acho que por trás desse nervosismo que os israelenses têm sobre ter um resultado ruim por causa da guerra ser interrompida prematuramente, de novo, muito disso é visto como fora do nosso controle, devido à parceria e ao apoio próximos dos Estados Unidos. Podemos dizer que é interessante tentar interpretar os sinais, mesmo sendo especulação, pois pode ser parte do quebra-cabeça. O Kremlin se manifestou recentemente sobre uma conversa de 1 hora entre Vladimir Putin e Donald Trump, na qual Putin também transmitiu a Trump as opiniões dos países do Golfo. Benita Davim, temos falado em nossa transmissão sobre o Golfo. Os países do Golfo são uma espécie de centro de gravidade aqui, diplomaticamente. Uma espécie de voto decisivo, por assim dizer. E vimos declarações muito determinadas e declarações furiosas contra o Irã nos primeiros dias da guerra. E a verdadeira raiva e choque que sentiram com o que o Irã fazia com eles. Mas, novamente, estávamos dizendo naquele momento que isso era algo que poderia mudar com o tempo. E talvez, novamente, com sinais contraditórios desses países, e o sinal claro de não se envolverem militarmente, talvez esse seja um voto decisivo que está começando a pender para uma certa direção. E talvez isso volte a influenciar o presidente. Com muitas interrogações aqui, porque acho que precisamos recuar e dar tempo para Donald Trump nos mostrar o quadro completo. E claro, em cerca de 1h30 a partir de agora, às 5h30 no horário do leste, 11h30 da noite aqui em Israel, Trump está programado para fazer uma coletiva de imprensa e poderemos ouvi-lo com a própria voz dele. Antes que as câmeras detalhem mais o que ele diz. E se essa coletiva de imprensa realmente acontecer, nós vamos transmiti-la ao vivo para vocês. Então continuem acompanhando nossa cobertura de notícias de última hora. Senhores, fiquem conosco. Temos muito mais para discutir. Mas agora é um prazer receber Elon Levy, ex-porta-voz do governo israelense, que está conosco ao vivo de Tel Aviv. É bom vê-lo. Já se passaram 10 dias desde o início da guerra. É bom vê-lo. Grandes sucessos militares nesta operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel no Irã. Além disso, há o lançamento de mísseis iranianos, drones do Hezbollah e ataques contínuos a cidades israelenses. Há pouco tempo, antes desta transmissão, todos no centro correram mais uma vez para os abrigos antiaéreos. Então, Elon, compartilhe sua visão sobre o andamento da guerra do seu ponto de vista aqui em Tel Aviv. Até agora, a campanha da coalizão Estados Unidos-Israel contra a República Islâmica do Irã parece ser um sucesso absoluto. Estamos falando de o quê? Mais de 6.000 alvos atingidos em um período de 10 dias. Não apenas mísseis balísticos e lançadores, mas também fábricas de lançadores e o quartel-general da Força Aérea da Guarda Revolucionária Islâmica. Temos um novo líder supremo que não mostra o rosto. Há rumores de que sofreu ferimentos graves, mas de qualquer forma não aparece em público. Porque todo oficial iraniano terá medo de aceitar uma promoção agora, sabendo que aviões israelenses controlam os céus de Teherã. Está claro que Israel tem agora uma oportunidade histórica de virar o jogo e eliminar a ameaça vinda da República Islâmica. Não só para dissuadi-la ou reduzi-la, mas para provocar uma mudança histórica.
E eu acho que faz uma diferença enorme o facto do presidente Trump estar agora liderando essa campanha. É um esforço liderado pelos Estados Unidos para mostrar ao mundo que a República Islâmica deve ser enfrentada de uma vez por todas. Bem, eliminar um regime brutal com o sangue americano e israelense em suas mãos, um regime que brutaliza seu próprio povo, inclusive suas mulheres, obviamente pode levar tempo, algo que está claramente no centro das atenções de tantos líderes neste momento. Por quanto tempo isso pode continuar? Você está em contato constante com pessoas no local, no país. Como você percebe o sentimento em Israel sobre a guerra e a chance de ela continuar por mais tempo? Estou em contacto com pessoas no local e no subsolo, pois sirenes de mísseis tocam a cada poucas horas e precisamos ir ao porão. A sensação que tenho em Israel é que o moral está alto, há uma determinação em terminar o trabalho. Por causa das crianças pequenas que correm para abrigos agora, não podemos deixar para elas o trabalho de acabar com o Hezbollah e a ameaça iraniana. Já sofremos muito nos últimos 2 anos, ouvimos muitas sirenes de mísseis e levamos vários golpes. Agora é hora de enfrentar isso. Sim, as pessoas estão nervosas e ansiosas. É assustador para quem tem filhos, é idoso ou tem deficiência e não consegue ir rápido a um abrigo. Mas não há pressão pública para simplesmente fazer o problema desaparecer. Os israelenses vivem no mundo real e sabem que não basta desejar que os problemas sumam, diferente de europeus e muitos americanos. Por isso, o moral está alto. Estamos vendo nossos pilotos fazendo um trabalho fenomenal nos céus de Teherã e acho que é um verdadeiro momento de orgulho nacional também. Após o desastre de 7 de outubro, aviões israelenses controlam o céu de Teherã e fazem o necessário para a nossa segurança. Conquistas notáveis de fato. Elon, a cobertura da mídia durante tempos de guerra é complicada. Como você bem sabe, existe a névoa da guerra. Existem narrativas conflitantes. E neste caso, há apagões de internet no Irã, tornando ainda mais difícil verificar o que está acontecendo no local. O ataque devastador a uma escola no Irã no início desta guerra gerou muita indignação no mundo todo. E, obviamente, os detalhes eram escassos no início, mas hoje relatos sugerem que o míssil Tomahawk americano atingiu uma base naval a poucos metros da escola. Que tipo de reação você está vendo no mundo da mídia diante desse acontecimento? Sim, a hipótese mais convincente para o trágico incidente na escola é que foi um ataque americano acidental. Eles miravam uma base da Guarda Revolucionária Islâmica ao lado. A escola, na verdade, está em um território que antes fazia parte dessa base. Tudo indica que foi um erro trágico, mas isso não impede políticos de tentar convencer as pessoas de que os israelenses são monstros. Dizer que foi um ataque israelense, que foi deliberado e que os israelenses gostam de matar bebês. Estamos vendo esse incidente horrível sendo inflamado pelo regime iraniano que quer focar nisso, não na destruição de suas capacidades militares ou de travar guerra, mas em um trágico incidente de dano a civis. E eu tenho que dizer, quando você olha a cobertura da mídia, às vezes é impressionante até onde os jornalistas vão para não dar crédito a Israel por um trabalho bem feito. Eu vi uma investigação da CNN sobre como as bombas estavam caindo perigosamente perto de civis, o que é, claro, apenas uma forma muito negativa de dizer que as bombas estão sendo lançadas com uma precisão tão incrível que não estão atingindo os civis, só estão caindo perto deles. Acredito que é mérito das Forças Armadas dos Estados Unidos e de Israel atingirem apenas alvos do regime, não civis. Isso é positivo, mas quando você tem uma narrativa sobre a guerra que está desconectada das realidades geopolíticas, das alternativas que Israel e os Estados Unidos enfrentaram, caso o regime iraniano continuasse numa corrida por armas nucleares e tudo fosse visto exclusivamente pela ótica do dano a civis, fazendo você perder de vista as questões estratégicas que líderes precisam decidir para proteger as pessoas. Todos nós queremos que as pessoas estejam seguras, mas, sabe, não existem opções fáceis. Certamente é desafiador. Muitos se referem a isso como mais uma camada nesta guerra. A guerra midiática, a guerra de relações públicas, a guerra de narrativas. Só para concluir, as medidas do Comando da Frente Interna seguem até sábado à noite, às 8. As escolas permanecem fechadas até pelo menos domingo. O que isso indica sobre a situação? A necessidade dos israelenses retomarem a rotina, enquanto o Comando da Frente Interna recomenda cautela por mais um tempo? Sua opinião, os israelenses querem voltar à rotina, mas não podemos ignorar que o regime iraniano ainda lança mísseis contra nós.
Na estrada não há defesa. As defesas antimísseis não protegem e você fica totalmente exposto. Se as escolas reabrirem, não será possível reunir tantas crianças rapidamente em um abrigo antiaéreo. E isso sem mencionar o fato de que o regime iraniano ainda está lançando mísseis no meio da noite, o que significa que ninguém está conseguindo dormir direito. Todos querem voltar ao normal e à rotina, mas isso deve ser feito com segurança. E isso não pode ser feito de uma forma que obrigue as pessoas a correr riscos desnecessários só para ir trabalhar quando estão privadas de sono. E não há uma maneira razoável de alguém conseguir entrar em um abrigo antiaéreo a tempo. Então, os pilotos israelenses estão fazendo 3 ou 4 ataques aéreos por dia no Irã e estão tomando modafinil para ajudá-los a aguentar, trabalhando o mais rápido que podem. Como você disse, a nação é resiliente. A nação parece unida. Tempos de mudança na região. Vamos esperar para ver como tudo se desenrola. Elon Levy, ex-porta-voz do governo israelense, ao vivo de Tel Aviv. Obrigada por compartilhar suas ideias nesta edição de Notícias de Última Hora. Fique bem. Correspondente sênior Owen Altman, sei que você tem muito a discutir. Certo? Bem, uma coisa em particular. Benita, sobre sua pergunta ao Elon sobre o evento trágico na escola no Irã, imagine se Israel tivesse feito isso e como seria a reação internacional. É o tipo de evento que poderia pôr fim à guerra, simplesmente tirando o apoio diplomático da capacidade de Israel de lutar na guerra. Precisamos mais uma vez enfrentar o duplo padrão imposto a Israel pela mídia internacional. Por não ser uma superpotência como os Estados Unidos, onde grande parte da mídia costuma dar o benefício da dúvida às Forças Armadas americanas. Ninguém dá o benefício da dúvida às Forças Armadas de Israel, embora, como sabemos, elas tomem precauções para evitar ferir civis. Aqui vemos que os Estados Unidos, mesmo tomando precauções, tiveram esse evento horrível nas primeiras horas da guerra. Então, mais uma vez, isso só nos obriga a encarar exatamente o quão difícil é e os desafios específicos que Israel enfrenta em sua diplomacia pública que muitos outros países não enfrentam. Não há dúvida sobre isso, e foi tão palpável por 2 anos e meio durante a guerra, e claramente é um problema agora também. E só sobre essa história em particular, Pete Hegseth, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, disse que uma investigação será conduzida. A história definitivamente ainda não acabou. O regime iraniano agiu relativamente rápido para tentar preencher esse vácuo de liderança após a eliminação do líder supremo em um ataque israelense guiado por inteligência americana, bem no início daquela operação conjunta contra o regime. A poderosa liderança clerical do Irã confirmou durante a noite que seu filho, Mojtaba Khamenei, será o novo líder supremo do país. E analistas dizem que isso não é um movimento em direção à moderação, muito pelo contrário, na verdade. A mídia estatal iraniana também confirmou relatos de que o homem de 56 anos foi ferido em ataques nos últimos dias. Mais detalhes nesta reportagem. O Irã tem um novo líder supremo, e é um nome familiar. Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khamenei, assumiu formalmente o cargo. Moscou rapidamente saudou a nomeação, com Vladimir Putin enviando felicitações. Mas enquanto alguns apoiadores comemoravam, outros já gritavam de suas janelas. Mesmo antes de se tornar oficial, morte a Mojtaba. Então, quem é Mojtaba? Mojtaba? Khamenei tem 56 anos e é o segundo filho do falecido líder supremo do Irã. Por anos, ele tem sido visto como um dos homens mais influentes da República Islâmica. Sem ocupar um cargo público de destaque, atuando principalmente nos bastidores, enquanto construía laços profundos com a Guarda Revolucionária e a rede de poder em torno de seu pai, ele lutou na guerra Irã-Iraque, depois estudou em Com e ficou conhecido menos por discursos públicos do que pela influência silenciosa dentro do sistema. Críticos e reformistas há anos o associam a algumas das repressões mais severas do regime, especialmente após os protestos do Movimento Verde em 2009, quando foi acusado de ajudar a usar o aparato de segurança repressivo contra os manifestantes. É por isso que parte de sua ascensão está chamando tanta atenção. Não é uma figura desconhecida surgida de repente, mas um veterano do sistema, que muitos já consideravam inserido no coração do regime iraniano.
Para mais reações, vamos agora ao vivo com o nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Ele fala conosco de Washington. Grande parte da atenção agora está nos comentários do presidente Donald Trump. Vamos analisar alguns deles, mas agora quero começar com a resposta dele a esse desdobramento em relação à escolha de liderança para o regime. Ele diz que não está satisfeito com o filho do líder supremo sendo o próximo a assumir o comando. Mesmo antes do anúncio, ele já havia dito que o sucessor não duraria muito sem a aprovação dele. Então, conte-nos mais. Sim, há diferentes maneiras de interpretar esse comentário específico sobre o sucessor, de que ele não duraria muito. Mas, de qualquer forma, Trump reiterou hoje que não está satisfeito com a escolha do jovem Khamenei. Afirmaram que o regime comete um grande erro ao tomar essa decisão. Ele sempre deixou claro que queria participar, talvez como principal, na escolha do próximo líder. Agora perguntaram a ele quais seriam as consequências. Ele ficou meio que enrolando, o que é raro para Trump. Ele basicamente disse que não queria mostrar suas cartas. Resumindo, segundo o Wall Street Journal, Trump já afirmou a assessores que se o jovem Khamenei não cooperar e não ceder às exigências dos Estados Unidos em relação ao programa nuclear do Irã, ao programa de mísseis balísticos e ao apoio a grupos terroristas, ele também poderia, muito bem, enfrentar tentativas de assassinato por parte dos americanos. Então, o resumo agora é que ele não está satisfeito, mas, pelo menos publicamente, não está disposto a fazer mais ameaças. E Mike, parece que a nomeação rápida do novo líder supremo está acabando com as esperanças de um fim rápido para a guerra. E essa incerteza é outro fator que está causando caos nos mercados globais. Mas o presidente dos Estados Unidos diz que as coisas vão ficar bem e que vale a pena esperar agora pensando no panorama de longo prazo. Qual a sua opinião sobre a postura dele em relação a esse desdobramento particularmente preocupante? Você mencionou sobre a intuição dele agora. Que a escolha de um novo líder supremo que não seja realmente aceitável para Trump significa, por definição, uma extensão desta guerra. Não sei, estamos tentando interpretar, mas muitas vezes é difícil entender o presidente. Ele disse isso à CBS News recentemente em uma entrevista por telefone. Quando perguntado se a guerra acabaria logo, ele disse: "Acho que a guerra está praticamente completa. Eles não têm marinha, comunicações ou força aérea." Ele acrescentou que os Estados Unidos estão, abre aspas, muito à frente do seu prazo inicial de 4 a 6 semanas. Então essas duas coisas, obviamente, não combinam. O líder que ele queria não está lá. No entanto, ele sente que a guerra está, como ele disse, praticamente muito completa. Agora, de novo, tente interpretar o que ele está dizendo. Isso significa que os Estados Unidos alcançaram seus objetivos? Em grande parte? Talvez seja isso que ele quis dizer, mas ainda restam tarefas que podem demorar. Novamente, não quero entrar na mente de Donald Trump ou colocar palavras em sua boca. Existem diferentes formas de interpretar isso. Então, acho que o ponto principal, Benita, se você está perguntando se isso necessariamente prolonga a guerra, de acordo com o presidente Trump, talvez não. Bem, só para complementar esse relatório, nosso colega Guy Azrael, do nosso canal Irmão em Hebraico, conversou com um alto funcionário israelense. E eles disseram, abre aspas, nada está concluído, fecha aspas. Como você disse, não é fácil entender tantos comentários. Quero saber sua opinião sobre mais uma questão. O senador republicano dos Estados Unidos, Lindsey Graham, pediu que Israel seja cauteloso ao mirar nas instalações de petróleo do Irã. Conte mais pra gente, como isso repercutiu? Você sabe, Graham tem sido um interlocutor entre os israelenses e o governo Trump nessa questão específica. Ele tem um bom relacionamento com o presidente Trump. Parece que ele conseguiu basicamente apresentar o caso ao Trump para um conflito com o Irã. De um jeito que Netanyahu ou outras autoridades israelenses talvez não conseguissem ser, a última voz convincente para Donald Trump. Ele ainda exerce certa influência e poder nisso, o que vale para ambos os lados. Porque há vários relatos, embora o governo Trump esteja negando isso publicamente, de que eles estão irritados com os israelenses atacando depósitos de petróleo no Irã e outras infraestruturas críticas. E o governo Trump diz, pelo menos nos bastidores, que eles querem preservar para os iranianos.
Se realmente se tornarem um povo livre após a guerra, precisam dessa infraestrutura funcionando para se desenvolverem e terem sucesso. Vimos a mesma coisa na Síria, com a destruição da infraestrutura lá, como resultado da guerra civil e dos problemas que os sírios enfrentaram, se recuperando disso. Isso não foi dito publicamente pela administração, mas Lindsey Graham aparentemente transmitiu essa mensagem no Twitter. Ainda teremos atualizações de Washington DC mais tarde no programa. Nós vamos conversar com o embaixador John Bolton, o ex-conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, para ouvir suas opiniões. 10º dia da guerra. Por enquanto, muito obrigada ao nosso correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, ao vivo de Washington. Obrigada, Mike. Yaakov Lapen, sua opinião sobre exatamente isso. Quando Israel precisa atacar infraestruturas energéticas sensíveis, as consequências são muito rápidas. Vamos lembrar que a infraestrutura de energia que foi alvo no Irã não foi a exportação de petróleo iraniano, que não foi tocada. E isso é muito interessante até agora. Na verdade, falamos principalmente de refinarias de petróleo e armazéns que servem ao regime iraniano. Isso é para consumo interno, não para exportação. E esse combustível estava sendo usado literalmente para abastecer a máquina de guerra iraniana. Então, as forças de defesa de Israel concluíram que este é um alvo militar completamente legítimo. Elas escolhem cada alvo através de toda uma cadeia de aprovações que envolve representantes do direito internacional. Eles sentam e analisam os alvos. Nada é escolhido rapidamente. Esse combustível alimenta os mísseis que são disparados para tentar matar civis. Então, claramente, é um alvo militar legítimo. Acho que é um golpe doloroso, mas não tem relação com as exportações de petróleo do Irã. Novamente, a presidente dos Estados Unidos minimizou as preocupações, chamando o aumento dos custos do petróleo de um preço pequeno a pagar. Vamos fazer uma pausa rápida. Voltamos já. Vamos falar com o embaixador John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos no governo Donald Trump, para saber suas opiniões sobre o 10º dia da guerra. Fique ligado, voltamos já já. Não saia daí. Bem-vindos à edição de notícias de última hora. Sou Benita Davim, obrigada por nos acompanhar. E agora, como prometido, vamos analisar mais profundamente esses acontecimentos de grande impacto em todo o Oriente Médio. 10º dia da guerra com outra perspectiva, direto de Washington. E para falar mais sobre isso, é um prazer receber o embaixador John Bolton, ex-assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos no governo do presidente Donald Trump e ex-embaixador dos Estados Unidos na ONU. Embaixador, muito obrigada pelo seu tempo. A história está se desenrolando diante de nós. São apenas 10 dias dessa operação conjunta sem precedentes entre os Estados Unidos e Israel, com ataques de precisão, eliminações significativas desde o início, inteligência clara. Você pode compartilhar sua opinião sobre a coordenação extraordinária entre os Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano? Bem, eu acho que isso mostra o quanto de preparação foi feita do lado militar. E eu acho que isso reflete a clara determinação por parte de Israel de promover uma mudança de regime dentro do Irã. E não estou falando apenas de trocar um líder supremo por outro, estou falando de todo o regime. Quando perguntam se Trump está totalmente ciente disso e das suas dimensões, isso não está claro. Ele disse que quer o modelo da Venezuela, onde o líder fantoche é removido e então ele pode lidar com seus subordinados. Mas eu não acho que isso vai funcionar na Venezuela e certamente não vai funcionar no Irã. A cooperação militar, na verdade, contrasta fortemente com o desempenho da Casa Branca no lado político, tanto em termos de preparar o público americano quanto os aliados no exterior.
Acho que Netanyahu está bastante confiante em sua posição dos assuntos internos de Israel e, portanto, está em uma posição mais forte neste momento do que Trump. Bem, os objetivos da operação militar são claros. Na prática, cortar a cabeça da cobra, o maior patrocinador do terror, atrasar as ambições nucleares do Irã, atingir aqueles locais de lançamento de mísseis. Mas o que você entende que seja o objetivo final do ponto de vista dos Estados Unidos? Se não for exatamente uma mudança de regime, como isso poderia parecer aos olhos do governo Trump neste momento? Bem, aos olhos do próprio Trump, isso é o que não está claro. Acho que ele vai perceber isso. Quando as pessoas se referem ao Estado profundo, tipo o governo que está sempre lá, não importa quem ocupe os cargos mais altos, o Irã é um modelo de Estado profundo. Na verdade, eu diria que quem realmente controla o país, na prática, é a Guarda Revolucionária, não o líder supremo, não o Ayatollah. É por isso que essa operação vai levar um tempo. Eu acho que o principal é coordenar com a oposição para que eles possam se aproximar dos líderes do regime, especialmente das Forças Armadas convencionais, não da Guarda Revolucionária, mas das Forças Armadas convencionais. Na prática, trazê-los para o lado da oposição para que estejam preparados para desertar. O que a atividade militar está fazendo, ou deveria estar fazendo, é fragmentar o regime no topo. À medida que os generais da Guarda Revolucionária e os ayatollahs olham ao redor e veem que há muito menos deles, e logo serão ainda menos, que a confiança deles de que o regime pode sobreviver a tudo isso vai diminuir. E se você quebrar essa confiança, se começar a explorar os desacordos entre os líderes do alto escalão, alguns dos quais eu acho que já são evidentes em declarações públicas do Irã, achou que isso aumenta a probabilidade de o regime se desintegrar do topo, que é a melhor maneira de aproveitar esses desacordos e levar o regime exatamente a esse ponto. Há muita especulação sobre um possível papel dos curdos em relação a enfrentar a Guarda Revolucionária, com muitas facções e também muitas divisões. Como você vê isso se desenrolando? E que papel os Estados Unidos poderiam estar desempenhando agora para ajudar essas facções a fazerem a diferença no terreno? Bem, há muita insatisfação étnica dentro do Irã. A população persa do Irã representa apenas 50%, talvez 60% do total de pessoas. Curdos, azeres, árabes, baluches, existem muitos grupos étnicos de tamanho significativo que estão muito insatisfeitos. A vantagem de ajudar esses grupos étnicos é que isso aumenta a pressão sobre a Guarda Revolucionária e, assim, ajuda no processo de fragmentação no topo. O lado negativo são as aspirações separatistas de alguns desses grupos étnicos, que o regime pode usar contra os opositores persas do regime, que são esmagadoramente numerosos. Então, minha opinião neste momento é que é útil fornecer armas aos curdos e aos outros grupos étnicos, mas deixar claro que os Estados Unidos e os aliados neste momento não apoiam dividir o Irã em partes menores. Acho que isso deve ser decidido depois que os ayatollahs saírem do poder. Há muita preocupação neste momento com os ataques intensos à infraestrutura de energia e aos depósitos de combustível próximos a Teherã. E, obviamente, há críticas sobre o impacto nos preços do petróleo e o efeito cascata subsequente também. Na sua opinião, esses ataques contra alvos do regime devem continuar, mesmo assim? Sim, acho que o aumento dos preços do petróleo é causado pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Já vimos nesses últimos 8 ou 9 dias que há uma guerra dentro do Irã. E eu acho que a distinção importante a ser feita é que esses ataques a tanques de petróleo e instalações em grandes cidades e arredores não são a mesma coisa que atacar a infraestrutura petrolífera, que bombeia o petróleo do solo, o transporta para as refinarias ou para os portos, onde o petróleo é carregado em navios-tanque e enviado para o mundo todo. Assim, o Irã obtém a maior parte de sua renda e acredito que, por ora, essa parte da infraestrutura petrolífera deve ser poupada. Então, se conseguirmos um novo governo, talvez um governo militar, mas pelo menos um que não seja controlado pela ideologia extremista do regime atual. Então, essa é uma maneira de o Irã ganhar divisas e, com sorte, colocar sua economia extremamente deprimida de volta nos trilhos.
Bem, falando sobre a estratégia iraniana, embaixador, muitos estão surpresos com os ataques de mísseis, os ataques de drones a tantos países do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, e não apenas as bases americanas. Aeroporto de Dubai, hotéis também. Além disso, Azerbaijão, Chipre e Turquia também. É desespero? É pânico? Qual é a sua impressão? Bem, para deixar claro, como você disse, os iranianos estão atacando alvos civis no Golfo, países árabes, Turquia e Azerbaijão. Isso mostra exatamente o tipo de regime com que lidamos. Se ainda havia dúvidas, isso deveria ser a prova. Eles provavelmente pensaram que isso intimidaria seus alvos e os faria se voltar contra os Estados Unidos. Eu acho que é um erro incrível por parte dos ayatolás e da Guarda Revolucionária Islâmica. Eu acho que está tendo exatamente o efeito oposto. Acabamos de ouvir declarações do primeiro-ministro do Catar, por exemplo, falando sobre o erro de cálculo do Irã, que com certeza é isso mesmo. Acho que isso vai fortalecer a determinação dos vizinhos regionais do Irã. De fato, não haverá paz e segurança para eles ou para o Oriente Médio como um todo, até que esse regime seja derrubado. Parece que a estratégia está saindo pela culatra, está unindo as nações do Golfo contra o Irã e deixando o regime incrivelmente isolado. Isso foi verificado? Sim, acho que é exatamente isso. Quer dizer, os russos são, de acordo com relatos públicos, praticamente o único aliado deles que está fazendo algo por eles. E está fornecendo informações sobre as posições das tropas, navios e armamentos americanos. O presidente Trump praticamente ignorou isso em comentários à imprensa ontem. Acho que é um grande erro. Acho que o povo americano pode não estar satisfeito com a guerra, mas certamente não está satisfeito com os russos tentando ajudar os iranianos a matar soldados americanos ou civis inocentes. Acho que esse é outro exemplo de Trump simplesmente não perceber as questões políticas que ele tem nos Estados Unidos. Acho que ele pode apresentar um argumento muito convincente com base na ameaça nuclear, na ameaça terrorista. Por que esse regime precisa cair e por que isso seria do interesse nacional dos Estados Unidos? Não é tarde demais, mas ele ainda não fez isso. A Rússia fornecer inteligência ao Irã é obviamente motivo de preocupação para muitos. Há outro ator na região se envolvendo, Volodymyr Zelensky, dizendo mais cedo hoje que interceptadores e especialistas ucranianos estão sendo enviados para uma base dos Estados Unidos na Jordânia. O quanto isso pode ser um divisor de águas? Bem, eu acho que isso pode ser muito importante. Quero dizer, A melhor tecnologia anti-drone do mundo hoje provavelmente está vindo da Ucrânia. Por quê? Por necessidade de campo de batalha, eles tiveram que encontrar maneiras de combater os drones iranianos que a Rússia tem usado contra eles. E isso é uma grande ironia. Espero que Zelensky use de forma sutil o fato de que a Ucrânia, mesmo sob toda a pressão que enfrenta, está disposta a ajudar os Estados Unidos, enquanto Zelensky e os ucranianos estão sendo constantemente criticados por Trump. É uma boa demonstração para quem quiser entender do que realmente significa lidar com aliados. e claro, dentro do Irã ainda não foi necessário, mas os Estados Unidos não descartaram a possibilidade de enviar tropas ao local. Você acha que isso é provável? E como o público dos Estados Unidos provavelmente reagiria a essa decisão, caso ela aconteça no futuro? Acho que há situações específicas em que isso se justificaria. Falei sobre isso na semana passada e agora há relatos de que está sendo considerado, que seria usar forças para tomar o controle de alguns ou de todos os principais instalações nucleares, Fordo, Esfahan e Natanz, a fim de protegê-los e garantir que nenhum material ali dentro, nenhum urânio enriquecido, nenhum equipamento, nenhum conhecimento científico, seja lá o que for importante, saia dali nem volte para as mãos do governo iraniano para continuar o programa de armas nucleares caso eles sobrevivam, ou que não caia nas mãos de terroristas ou outros agentes fora da lei. Acho que essa é uma decisão importante que precisará ser tomada. Não será uma missão fácil. Mas como tentar eliminar essa ameaça nuclear é um dos principais fundamentos, um dos motivos pelos quais estamos fazendo isso. Eu acho importante levar isso até o fim. Embaixadora, há tantos desdobramentos diferentes ocorrendo ao mesmo tempo e as dinâmicas estão mudando. Mais uma última pergunta.
A Arábia Saudita estava prestes a normalizar as relações com Israel em outubro de 2023. E então, claro, veio 7 de outubro. Uma guerra iniciada pelo Hamas acabou com isso. Neste momento, Riad está sendo alvo de ataques pelo regime iraniano. É simplesmente impressionante. Você consegue imaginar um futuro em que os acordos de Abraão sejam ampliados? Sei que é difícil avaliar durante a guerra, mas olhando para o futuro, qual sua percepção? Bem, eu sou muito otimista, não acho que nada vai acontecer antes do fim da guerra, mas acredito que os demais estados árabes do Golfo e talvez outros no Oriente Médio vão querer assinar esses acordos. E se você tivesse o tipo certo de regime no Irã, onde ele fosse responsável perante o povo, um governo constitucional e representativo, não acho que levaria muito tempo até que pudéssemos ver um acordo de Abraão entre Israel e um Irã novo e diferente. Bem, certamente fica a esperança de que, no final, tudo isso ajude a tornar o mundo um lugar melhor. Embaixador John Bolton, muito obrigada por estar conosco na I24 News e pelo seu tempo. Obrigado por me receber. Para mais reações, vamos direto à nossa correspondente sênior, Owen Altman. Sei que você tem muitas considerações. Muitas considerações. Benita, ótimo trabalho e perguntas. Agradecemos ao embaixador Bolton por sua sabedoria. Obviamente, ele refletiu muito sobre essas questões, pensou sobre essa região por décadas, tem muito a oferecer neste momento realmente importante para a região, especialmente a partir de sua visão de mundo, que foi adotada por Donald Trump. E isso é o que é inacreditável nessa entrevista. Benita, houve uma guerra pela mente de Donald Trump, e talvez ainda exista, entre seus instintos de América em primeiro lugar e América forte, o instinto de América forte. Por um lado, o campo neoconservador, que muitos achavam estar morto no Partido Republicano, de certa forma retorna e se torna a parte dominante da mente de Donald Trump. Trump enfrenta parte de sua base e Tucker Carlson publicamente, algo que não fazia há meses. Parte para uma guerra total no Irã, basicamente adotando a visão de mundo neoconservadora, o programa neoconservador, e colocando tudo isso em prática. Mesmo assim, John Bolton, por sua história com Donald Trump, não consegue dizer nada disso. Ele venceu depois que seu movimento, que muitos achavam morto, voltou à tona. E diante da opinião pública contrária a essa guerra, Donald Trump optou por uma guerra americana, uma grande guerra americana no Oriente Médio. E ainda assim, John Bolton, claro, há pontos fracos, certo, na posição de Donald Trump do ponto de vista de Bolton, e ele ataca esses pontos, certo? A inconstância da permanência de Donald Trump, não é? Esta guerra está quase completa, como ele disse recentemente, e Trump não consegue vender isso ao público. Por isso, há as pesquisas. Mas, Benito, esses, como diríamos em qualquer lugar, insignificantes, são menores comparados ao que Donald Trump fez, que foi levar os Estados Unidos a uma guerra total no Irã. Uma continuação e uma confirmação do próprio John Bolton. E ainda assim, ele não recebe o crédito. É simplesmente incrível. Yakov, eu tenho que concordar com a maior parte disso. Trump merece grande crédito por apoiar Israel nesta guerra. E eu acho que, uma vez que ele reconheceu o perigo global que o Irã representa, ficou claro para ele que deixar isso de lado e deixar outra geração lidar com isso seria muito perigoso. O presidente Trump merece um grande crédito. Eu não acho que ele tenha ido totalmente, se você quiser descrever assim, para a abordagem neoconservadora. Porque esta é uma guerra à distância. É uma guerra baseada em caças e mísseis. E mísseis saindo de apertado navios e submarinos. Eles são muito cuidadosos para não colocar grandes números ou números significativos de tropas em solo. Não sabemos o que ocorre com as forças especiais, e talvez não saibamos tão cedo, mas não haverá invasão de exércitos, o que é uma grande diferença para os americanos. Acho que isso dá a Trump confiança para conduzir essa guerra, baseada em poder de fogo de longo alcance. Muito diferente das guerras do início deste século, e para Israel, esta é uma guerra existencial. Assim que ficou claro que temos 2.500 mísseis de volta ao arsenal iraniano, todos os dilemas e todas as dúvidas desaparecem. Israel teve que agir e teve que agir o mais rápido possível. Sem dúvida sobre essa ameaça existencial em várias frentes. Senhores, fiquem conosco agora. Quero dar as boas-vindas a Dália Ziada, uma estudiosa do Oriente Médio e coordenadora em Washington do Instituto para o Estudo do Antissemitismo Global e Políticas.
Dália, é sempre bom te ver. Muito obrigada pelo seu tempo. Estamos falando aqui no estúdio sobre o 10º dia desta guerra. E ainda assim, esses ataques iranianos contínuos continuam levantando muitas questões em relação aos alvos como Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros. Dália, quando é provável que a resposta passe do verbal para algum tipo de ação? O que você acha? Obrigada, Benita Davim. É sempre um prazer estar com você. Então, o que estamos vendo agora na região do Golfo Árabe, em particular, é um sentimento de solidariedade que não víamos antes, ou que não víamos há muito tempo, na verdade, há muitos anos. Pois eles estavam mais preocupados com seus conflitos tribais e diferenças sobre questões como a Irmandade Muçulmana, por exemplo, e também sobre sua posição em relação a Israel. Agora eles estão reavaliando toda a situação. De que lado devemos ficar? É do lado de Israel ou do lado do Irã? E eu acho que desta vez eles aprenderam a lição da maneira mais difícil, já que a maioria deles, como você sabe, tem se manifestado contra Israel por tanto tempo. Países, especialmente o Catar, enfrentam um grande dilema atualmente. Seguindo, pelo menos pelas declarações vindas do governo, isso é muito contraditório com a direção da mídia lá. Você pode perceber que o Catar agora está em uma situação em que reconhece que cresceu. Uma cobra em casa, que é a Irmandade Muçulmana, e essa cobra agora está se voltando para o Afeganistão e para a região mais ampla. E uma escala maior, estamos vendo que eles estão praticando mais autocontrole agora, eles não querem agravar a situação, até mesmo a Turquia, que foi atingida 2 vezes pelo Irã e que realmente pode responder, ainda está praticando um alto nível de autocontrole e espera que as coisas não se agravem ainda mais. Mas, levando tudo isso em consideração, também há um sentimento de decepção com o governo dos Estados Unidos. Eles esperavam mais apoio dos Estados Unidos nessa situação e, na verdade, estão recebendo mais apoio dos países europeus. Então, esses são todos sentimentos mistos. Mas deixe-me só, concluir com uma cena que vimos hoje. Algumas horas atrás, o rei do Bahrein em uniforme militar. Ele estava visitando uma das bases militares lá, conversando com seus soldados e pessoal, e ele estava em uniforme militar. Isso é algo que eu realmente não achei que veria nos países do Golfo, sinceramente. Além disso, falando sobre coisas que não esperávamos ver ou ouvir, no início da semana, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, chamou Teherã de inimigo e então deu um aviso velado, dizendo que seu país não é uma presa fácil. Certamente é extraordinário ouvir esse tipo de comentário público tão incomum. Dália, também sabemos que o Departamento de Estado dos Estados Unidos ordenou a saída de diplomatas não essenciais da Arábia Saudita enquanto o conflito se intensifica. Sua opinião, brevemente, por favor? Claro. Então, sobre a situação dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e todos os outros países árabes. Claro, o laço de confiança com o Irã foi quebrado para sempre e eles não podem mais confiar nele. Mas do ponto de vista iraniano, eles estão apenas fazendo o que sempre fizeram, tendo em mente que os países árabes os tolerariam enquanto eles atacassem Israel, eles permitiriam até que atacassem seus próprios territórios. Enquanto for a guerra contra o Ocidente, a guerra contra os Estados Unidos e assim por diante. Mas vamos ver o que vai acontecer a seguir. Estamos ouvindo que provavelmente hoje o presidente Trump vai anunciar formalmente o fim da guerra. Ainda precisamos esperar para ver, mas a guerra informal na região vai continuar por muito mais tempo. Bem, com certeza vamos esperar para ver qual será o anúncio oficial. E haverá uma coletiva de imprensa mais tarde. Quando isso ocorrer, também transmitiremos ao vivo para nossos telespectadores. Por hora, muito obrigada, Dália Ziada. Aprecio seus comentários. Obrigada por acompanhar esta edição especial. Obrigada. E agora vamos falar sobre os custos econômicos da guerra aqui no nosso país
e os esforços para fortalecer a economia de Israel em tempos incertos. Faz apenas 10 dias que começou a operação conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, sem contar que o país está saindo da guerra de 2 anos iniciada pelo Hamas em 7 de outubro. Então agora damos as boas-vindas a Dani Navair, presidente e CEO dos Israel Bonds. E sob a liderança dele, a Israel Bonds arrecadou mais de 7,3 bilhões de dólares no mundo todo desde 7 de outubro. E 2025 marcou o terceiro ano consecutivo em que as vendas globais dos títulos de Israel ultrapassaram 2 bilhões. Dani, muito obrigada por estar conosco. À medida que o conflito nesta região continua se ampliando e o Irã lança esses ataques sem precedentes contra Israel e vários países vizinhos do Golfo, como temos discutido, como a Israel Bonds está respondendo a este momento de crise agora? O Mamad, como chamamos em Israel, embora eles o tenham, o espírito israelense é muito forte, porque a maioria das pessoas entende isso. Esta é uma operação não apenas contra o direito do Estado judeu de existir. Esta é uma operação contra o futuro da civilização humana. E os Estados Unidos e Israel estão lado a lado, e agora é a nossa vez de avançar e mostrar nosso apoio.